de hoje, nós vamos ver sobre potenciação e radiciação com radicais. Potenciação é quando nós elevamos algum número a um expoente. Radiciação é quando nós temos a raiz, os radicais. Então, temos aqui alguns exemplos. Na potenciação, o primeiro exemplo, raiz cúbica de 9 elevado ao quadrado. Nós vamos, então, elevar por 2 vezes esse valor que nós temos dentro do parênteses. Colocando aqui, raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 9. Vamos resolver. 9 vezes 9, 81 dentro da raiz cúbica. O índice vai permanecer o mesmo. Aí, vamos pegar o 81 e fazer a fatoração do número. 81 divide para 3, 27, 27 dividido para 3, 9, 9 dividido para 3, 3, 3 dividido para 3, 1. Vamos agora agrupar esses 3 dos resultados de 3 em 3, porque nós temos aqui uma raiz cúbica, né? Um índice 3. Então, agrupando de 3 em 3. Temos aqui um grupo de 3, 3 elevado ao cubo, vezes o 3. Esse aqui vai ficar sozinho com o expoente 1, que não necessariamente precisa aparecer ali em cima. Trazendo aqui para dentro da raiz cúbica, nós conseguimos eliminar um desses 3. Como eles têm o mesmo índice aqui na frente e aqui o mesmo expoente, ele passa a vir para fora da raiz, e ficando somente esse 3 dentro da raiz cúbica. Resposta final, então, 3 raiz cúbica de 3. No próximo exemplo, nós temos aqui uma soma, mas vai acontecer da mesma forma. Como o expoente é 2, é ao quadrado, nós vamos multiplicar essa expressão por 2 vezes. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, que multiplica a raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Resolvendo, primeiro termo vezes o primeiro termo lá da outra expressão, primeiro termo vezes o segundo termo vezes o primeiro termo, segundo termo vezes o segundo termo. Fazendo, então, as multiplicações. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 3, que multiplica a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9. O 4, nós temos raiz quadrada de 4, tem um resultado exato, resolvemos. Raiz quadrada de 6 não tem, raiz quadrada de 6 também não. Raiz quadrada de 9 tem um valor exato, vamos resolver. Agora, nós podemos juntar o 2 e o 3, resultado 5. E aqui nós temos 2 raiz quadrada de 6, então 2 raiz quadrada de 6. Resultado final, 5 mais 2 raiz quadrada de 6. Vai ficar que sim na forma de expressão, tá? Lembrando sempre que podemos deixar dentro da raiz, tá? Se não tem a raiz exata, vamos deixar sempre dentro da raiz. Na radiciação, é uma raiz, né? Estamos falando de índice de raiz, índice de radical. Então, aqui nós temos, ó, 6 ao quadrado, que está dentro de uma raiz cúbica e ainda está dentro de uma raiz quinta, tá? Nós podemos fazer todo esse processo, ou nós podemos usar alguns conhecimentos já adquiridos e simplificar, fazer de um modo mais fácil, tá? Então, nós vamos ver de 2 formas. Primeiro, nós vamos pegar essa raiz aqui, vamos transformar para um expoente fracionário. Coloquei aqui o 2 em cima, que era o 2 do expoente, e o 3 que estava no índice da raiz na parte de baixo. Aqui eu fiz a mesma coisa. O valor 2/3 vai em cima da fração e o 5, que é o índice do meu radical, vai embaixo. Faço aqui, resolvo o meu expoente fracionário, 6 elevado a 2 sobre 15. Passei novamente para a minha raiz, né? O expoente 2 é do 6 e o índice da minha raiz é o 15, certo? Ou eu posso fazer de uma forma bem simplificada, né? Vou pegar o 5 e o 3 que eu tenho aqui dos índices dos radicais e vou fazer a multiplicação. 5 vezes 3
vai me dar o 15 como índice dentro da raiz. E o 6 ao quadrado, que é a minha base, que é o que está dentro, meu radicando, vai permanecer igual, tá? Não vai mudar nada. No próximo exemplo, eu já fiz automático, já fiz direto, ó. Eu tenho aqui 5 ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, dentro de uma raiz cúbica e dentro de uma raiz quadrada também. Quando nós temos raiz quadrada, o índice aqui ele não aparece, mas ele é sempre 2, tá? Então, nós temos 2 vezes o 3 vezes o 2 novamente. Todos os índices dos radicais eu multipliquei aqui. E dentro da minha raiz vai permanecer igual. Aqui eu resolvi a multiplicação. 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. O índice do meu radical, 12. E dentro fica igual, tá? Agora, se eu conseguir simplificar, eu vou simplificar também. Foi dividido aqui pelo número 2. 12, eu divido por 2, vai dar 6. E 2 dividido para 2 vai dar 1. Eu simplesmente simplifiquei aqui para ficar um índice menor, tá? Se for possível, sempre vou simplificar. Então, o resultado final, raiz sexta de 5. No próximo exemplo, nós temos um pouquinho diferente, porque aqui nós também temos um número dentro da outra raiz, tá? Então, aqui nós temos o 5 dentro da raiz cúbica, que está dentro da raiz quadrada, e aqui tem um 2 que multiplica e está dentro de uma raiz quarta. Agora, eu vou fazer por partes. Primeiro, eu resolvi esses radicais aqui, ó, o 2 e o 3. Multipliquei, deu 6. O que está dentro das raízes vai permanecer igual, tá? Então, esse 2 aqui, ele precisa vir para junto dessa raiz aqui onde está o 5. Então, como eu tenho um índice 6 aqui, esse 2, ele vai passar a ter um expoente 6, tá? E essa minha raiz vai continuar com o índice 6. Eu simplesmente trouxe esse 2 para dentro da raiz aqui, ó. Tá? Então, resolvendo, esses índices eles vão multiplicar, tá aqui, 4 vezes 6. O 2 elevado a 6 eu resolvi, deu 64. Vai multiplicar pelo 5. Então, 64 vezes 5, 320. 4 vezes 6, 24, tá? Então, essa ficou o meu resultado final.